Curioso, há exatos 6 dias atrás, eu recebi no meu LinkedIn um alerta. Eu tenho alguns alertas no meu LinkedIn na área de vagas de empregos. Eu recebi no meu LinkedIn uma vaga trabalhada pela Robert Half, que é uma das grandes consultorias, um dos grandes headhunters do mercado, procurando um Digital Transformation Manager. E eu, curioso, fui olhar o que exatamente seria os requisitos dessa profissão, dessa vaga, não porque eu tivesse interessado em me candidatar, mas foi bastante interessante. E extremamente positivo, uma vez que a gente montou o Digital Business Professional, que é o programa de capacitação na área de negócios digitais da Pelab, que o Roberto acaba de mencionar, que a gente desenhou com muito carinho. Já estamos na 3ª turma, já veio uma 4ª turma, no qual eles pedem o conhecimento em gestão de dados, o conhecimento em ciência de dados, o conhecimento em algoritmos, o conhecimento em automação na área de sensores, de internet das coisas. Isso vai muito ao encontro da visão que a gente teve ao montar o curso, né? E que é precedida por uma visão que nós temos de qual seria a formação necessária para esse profissional. Porque, como você colocou logo no início, Beto, ninguém se forma gerente de projeto na faculdade. Existem algumas formações que ajudam. Na engenharia, principalmente engenharia civil, engenharia eletrônica, você aprende alguma coisa de projeto. O mesmo paralelo ocorre com a ciência da computação, a engenharia de software. Você aprende alguma coisa sobre técnicas digitais, sobre as tecnologias habilitadoras, mas você não sai dali um Digital Transformation Manager, por exemplo, como a Robert Half está procurando. Então, que tipo de profissional? Como é que é esse desafio? O que passou pela cabeça da gente? Passou pela cabeça da gente que existe um conjunto de transformações que a sociedade está passando. O tempo todo a sociedade está se transformando, nós somos muito diferentes do que éramos há 20, 30, 50, 100, imagina 200 anos atrás. As competências necessárias para se desenvolver profissionalmente, para ter sucesso no mundo dos negócios, para empreender, mudaram muito. E as demandas, elas estão num ritmo que não para. A sociedade está cada vez mais digital, na forma com que você pede comida, com que você se desloca, com que você agenda uma viagem, programa as suas férias, faz as suas transações bancárias. Coisa interessante, durante muito tempo nós tivemos uma dicotomia de ter um sistema bancário super avançado, já bastante informatizado, mas muito pouco democrático. E a digitalização ajudou nessa democracia, a gente comenta isso no curso, como a democratização do acesso a conhecimento e a informação e a serviços que antes eram impossíveis se tornaram viáveis graças a justamente a tecnologia digital. E como é que fica o profissional nessa história? Ele tem uma pergunta existencial. Ele pode ser protagonista dentro desse contexto, ou seja, ele entende o contexto, ele entende que o momento em que a sociedade está cada vez mais digital e ele tem uma decisão a tomar. Como eu disse, ele pode ser protagonista e se preparar melhor para fazer frente a estes desafios que são novos, porque a tecnologia é nova e a forma com que a sociedade está construindo os seus modelos de negócio, seus hábitos e usos de consumo também são novos, ou ela é vítima, ou ela é atropelada pelo curso da história, pelo desenvolvimento, e se torna obsoleta. Inclusive, falando em obsoleto, existe um imperativo digital, foi instituído em 2013 pelo MIT, pelo Center of Business Information, que dizia que ou as empresas se digitalizam ou elas tendem à obsolescência. A mesma coisa acontece com os profissionais. A McKinsey desenvolveu uma pesquisa junto com o que seria o Departamento de Trabalho, o Labor Institute nos Estados Unidos, sobre qual seria a necessidade de deslocamento entre profissões, ou seja, a sua requalificação para você continuar sendo competitivo no mercado.
e a McKinsey e o Labor Institute estimaram em mais de 15%. Nós estamos falando de milhões de pessoas. E uma boa parte desse 15% necessita dessa requalificação, necessita dessa mudança de posicionamento por conta das tecnologias digitais. Agora, as tecnologias vêm e vão com muita velocidade. Na nossa perspectiva, o que está chegando e está se mantendo? O que está se estabelecendo como tecnologias necessárias que o profissional conheça, necessárias que os empreendedores conheçam para poder ter êxito, sucesso profissional ou sucesso no seu empreendimento. Então, nós estamos falando dos algoritmos e seus desdobramentos e aprofundamentos de machine learning, de deep learning, de redes neurais. Nós estamos falando de conhecer muito bem não só a computação em nuvem, mas também a computação na borda, que é o que eu trago de computação mais autônoma para dentro da máquina, para que ela possa responder de uma forma mais rápida aquela prontidão e aquela urgência necessária, sem que a gente também fique fora do controle. Nós estamos falando de entender essa massa de dados. O Humphrey já tinha dito que dados são o novo petróleo, no sentido de que o valor dos dados vai superar o valor do combustível. Você conhecer sobre o seu consumidor, sobre o seu concorrente, poder manipular esses dados é o terreno do Big Data e do Analytics. O metaverso, que está aí vindo graças às tecnologias de realidade virtual cada vez mais avançadas, a questão de mineração de processos, e eu estou falando mineração de processos, não mineração de dados, porque a mineração de dados a gente fala no Analytics. Eu estou falando de mineração de processos, de você entender quais são os processos dentro da tua empresa que realmente fazem sentido, que realmente agregam valor. E, claro, a gente não pode esquecer blockchain, a gente não pode esquecer a LGPD, ou seja, em cima disso tudo, nós temos uma legislação que rege os negócios e aos quais os profissionais têm que saber se inserir para não estar ferindo a lei, porque as multas são muito altas. Existe uma série de novas tecnologias, e como é que você gerencia tudo isso? Como é que você implementa e executa projetos de transformação digital? O curioso é que o que eu estou falando aqui, Roberto, é exatamente o currículo, digamos assim, né, a estrutura do programa Digital Business Professional da Pelagio, que começa com inovação e transformação digital, passa por computação em nuvem, computação na borda, Big Data Analytics, entra pela inteligência artificial, Deep Learning, Machine Learning, os algoritmos, as análises preditivas, prescritivas, passa pelo mundo do blockchain, das criptomoedas, do metaverso, para ali e entende as reflexões e as consequências na área da legislação geral de proteção de dados e encerra com a mineração de processos e com os projetos de transformação digital. Então, esse programa ele foi constituído em cima de uma crença de que os profissionais teriam que estar se atualizando, além da sua formação core, como você mencionou, de engenheiro, advogado, cientista da informação, engenheiro de software, médico, que cada vez mais está manipulando dados, administradores, economistas, para ter uma formação que consiga manter ele, ao mesmo tempo, atualizado frente a todo esse admirável mundo novo, mas, ao mesmo tempo, protagonista, seja como executivo, seja como empreendedor, ou seja como participante de algum time, de algum squad, como a gente fala na agilidade, para estar trabalhando dentro desta nova realidade. E essa nova realidade é o que nós tentamos refletir dentro desta formação.